Voltamos então aqui no canal UOL na TV, estamos no YouTube também. Vamos voltar a falar do Pedro no Flamengo, porque o Pedro se manifestou. Depois de conversar hoje pela manhã com os companheiros, com os colegas de trabalho, ele postou aí uma manifestação nas redes sociais. Ele diz o seguinte: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que, durante a última semana, meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa, saudações rubro-negras. Tá aí a forma como o Pedro se manifesta. Confirmou tudo que a gente vinha falando. Ele se justifica, mas não se desculpa, né? Ele se justifica, ele explica por que ele teve essa atitude, na visão dele, né? Mas ele não se defende, na verdade. Se defende. Ele se defende do que aconteceu. Para mim, ele joga mais lenha na fogueira, porque quando ele fala que também se sentiu desrespeitado, exposto e tal. E assim... E ele fala ele não cita o nome do Felipe Luiz, mas ele fala da declaração do técnico como acima do tom e desrespeitosa, né? Desrespeitosa. Então, ele não teve uma atitude de assim, baixar a bola e se desculpar com o treinador. E outra coisa, também lá no começo da história, quando ele fala, me colocaram a venda aqui, inclusive com preço, dizendo que não ia chegar nada nesse valor, também o Pedro cita isso como um desrespeito a ele, Pedro, que estava buscando uma vaga no time, depois de voltar, de lesão grave, aquela coisa toda. É muito claro tudo isso, esse comunicado do Pedro, de que a melhor saída nesse momento talvez seja um rompimento, um fim. E aí, nisso, os empresários, como a gente vem informando, hoje cedo a gente publicou uma matéria nesse sentido, de que os empresários estão trabalhando para buscar um time e buscar propostas para o Pedro sair. Não é um comunicado que apazigua, né, a situação. E tem um outro ponto, Hernan, que eu penso, eu entendo ele ficar chateado pelo print ter sido exposto, né? De fato, isso pode chatear o jogador. Mas isso não dá a ele o direito de ele não treinar, de ele não cumprir o papel que ele tem como profissional. Ele pode conversar com a diretoria, dizer, olha, isso foi vazado, isso não foi legal, isso me expôs, estou chateado, vocês querem me negociar. Ele pode conversar isso. Mas daí ele não treinar e aí ele prejudicar o time, né, e o grupo e os companheiros, não dá a ele esse direito, né? Então, são coisas diferentes. Ele tem que continuar sendo profissional, fazendo o que ele tem que fazer. Ele pensou assim, eu vou me desculpar com meus companheiros, são os caras que jogam comigo, que passam a bola para mim e o resto, pancada. Vou devolver na mesma moeda, né? Porque ele fala em desrespeito, fala na questão da conversa ali da negociação, da precificação em relação a um possível negócio. Então, assim, você vê que ele está bastante incomodado também. E ele está no direito de se expor, de explicar toda a situação. Só que, assim, é mais lenha na fogueira. Não tem paz nesse momento, não tem trégua nesse momento. O que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, ainda mais debate em relação a isso. E aí a gente vai ver como vai ser o comportamento da torcida depois disso também, né? Porque foi uma declaração depois do jogo, o Pedro não estava relacionado, ele chegou aí ao Maracanã, né? Estava lá, foi lá no campo e tal. Deu mandada lá e tal, nem estava com roupa de jogo, mas aí a gente vai ver na próxima partida como vai ser a reação da torcida, que, claro, tem um carinho enorme pelo Pedro, porque é um jogador que está na história do clube. Mas aí, qual é o lado que vai falar mais forte nesse momento? Deixa eu ver o que a galera está falando por aqui. O W. Rocha fala algo, inclusive, nesse sentido aqui. Pedro, eu acho que ele é flamenguista. Pedro, nação vai cobrar você correr em campo.
Agora, o Hernan, ele vai ter que correr o dobro, né? Em jogo, durante o jogo, assim. Agora ele vai ter que correr mais, porque a cobrança... O GPS vai ter que estourar o GPS. O pessoal vai olhar com lupa para isso. Evandro Rueles, a melhor saída é o Pedro voltar a treinar e jogar bem e fazer gols. Já o Marcos Lopes concordo com o Pedro, falou bem falado. Marcos Oliveira falou, ele treinou e avisou quando precisou sair. O Felipe Luiz explicou essa situação, disse que o Pedro alegou estar sentindo um certo desconforto, que ele falou que ia sair do treino, mas também deixou claro quantos números dele estavam abaixo em relação aos companheiros. O Ronildo, a Leila poderia oferecer uma garrafa de 51, não entendi porque é uma garrafa de 51, mas enfim. Porque é Mundial de 51. Do Mundial de 51. 51 é pinga lá, que é a pilha de... Entendi, gente, agora entendi. O Abrão Gess, Pedro, vem para o Flamengo e faz o gol do título contra o Flamengo numa final. O Palmeiras se mexe. Que clube se mexeria pelo Pedro nesse momento, hein, Hernan? Porque no futebol brasileiro, quem tem esse dinheiro? Teria que ser assim, algum clube europeu, né? Ele já fez mais de 7 jogos no... A janela está aberta, ele fez 8 jogos. A janela está aberta e você tem aí outros mercados, né? Eu não consigo ver hoje um mercado grande, por exemplo, como o mercado de Premier League, que está levando o John Arias do Fluminense, pegar o Pedro. Não que ele não tenha bola para jogar, eu acho que ele tem bola e muita bola. É um jogador, para mim, de seleção brasileira, o Pedro. Mas o momento dele não para um negócio. A não ser que venha um time e faça pichincha, pagar 3, 4 de euros, 5 de euros no Pedro. O Flamengo não vai querer fazer negócio. Não vai querer fazer. Tem Rússia, tem mercado russo, que é que você bota mais dinheiro, mercado árabe. Aí é muito do trabalho da gestão de carreira dele, entendeu? Seria uma boa para o Pedro, que é um jogador que fala em seleção, ir para uma Rússia em baixa e ir para... Não estou falando em baixa, parece que eu estou criticando o Pedro, mas assim, eu digo buscando ainda a melhor forma. O momento não é positivo para ele. Ninguém está falando sobre debatendo o talento dele. Sim, mundo árabe. Sei lá, o futebol árabe seria uma boa para ele? Seria uma vitrine legal? O João Pedro está arrebentando no Chelsea, cara. Campeão do mundo aí, campeão da Copa do Mundo fazendo gol. A parada é muito difícil. E o Pedro está perdendo tempo, né? Claro que ele tem as razões dele, o Flamengo expôs, o cara está bravo, mas a bem da verdade é que ele está perdendo o tempo da carreira dele, cara, faltando um ano para a Copa. Se desgastando, né? Com uma torcida gigante como a do Flamengo, com a comissão técnica. É fogo. É hora de rever, né? Enquanto isso, o João Pedro, só acelerando na reta. Vamos falar sobre o João Pedro, hein? Que é isso, subida. Que mundial ele fez. Ancelotti de olho no João Pedro, será? Eu espero que sim. Vinícius Alves, Hernan, aceitaria o Pedro no São Paulo? Pra ontem! Ele quase engasgou. Só falta La Plata, né? Tá duro, dorme. Muito bem, minha gente.